Um caminhão em chamas, cheio de madeira, cruza a cidade, colocando em risco a vida de muita gente. Uma SUV de luxo segue em frente, mesmo sem pneus, se desintegrando ao vivo na TV. Uma casa móvel de 18 toneladas é arrastada por quilômetros, soltando faíscas na estrada. Um motoqueiro voa sobre lombadas, levando a própria vida e a vida da namorada ao limite. E um carro roubado foge da polícia com uma criança presa ao banco de trás. Essas não são cenas de cinema, são perseguições reais, registradas ao vivo, com decisões absurdas e riscos extremos, e as consequências irreversíveis. Hoje, você vai ver 5 perseguições policiais que chocaram o mundo, histórias que começaram como uma fuga e terminaram em fogo, destruição, prisão e vidas marcadas para sempre. Aperte o cinto, porque depois disso, você nunca mais vai olhar uma perseguição policial do mesmo jeito. Dallas, Texas. Um espetáculo bizarro chama a atenção das massas. Multidões estão saindo para a rua para assistir à perseguição desse caminhão. Um caminhoneiro, desempregado, decidiu se entreter as pessoas. Sabe como? Roubar um caminhão carregado de madeira e dar voltas pela comunidade. Esse caminhoneiro tem permanecido na mesma área geral e foi visto acenando para pessoas na calçada. E o mais incrível é que muitos desses pedestres não estão apenas aproveitando o show, eles estão realmente incentivando a apresentação. Então o caminhão continua pelo lado errado da pista, os carros estão parados, não sei se tem espaço suficiente para ele passar. Tem um engarrafamento mais à frente. O carro tenta dar ré enquanto o caminhão atravessa o canteiro central. Mas uma complicação inacreditável está prestes a transformar essa perseguição em uma cena aterrorizante. Parece que há fumaça saindo da parte de trás do caminhão. E as faíscas das rodas raspando no asfalto alcançam a carga, incendiando a madeira. Uma espessa coluna de fumaça surge e em poucos segundos o caminhão se transforma em um inferno sobre rodas. E agora, as chamas, o caminhão está pegando fogo. E isso é inacreditável. As chamas sobem pelas pilhas de tábuas, 6.000 libras de lenha em movimento. O calor tá insano, atinge um nível explosivo. O pneu em chamas se solta, dispara pela rua como um míssil desgovernado. E o suspeito continua seu desfile maníaco, como se tudo fosse apenas parte de um espetáculo. Isso é extremamente perigoso para todo mundo que está na estrada nesse momento. Ele não percebe que suas ações letais estão prestes a provocar uma resposta letal. É possível ver uma van de polícia se aproximando por trás, enquanto mais peças se soltam do caminhão. Uma van branca avança atrás do fugitivo em chamas, e dentro dela está uma equipe tática com ordem para usar a força letal. Enquanto o motorista tenta conduzir o caminhão através do canteiro central, os policiais sabem que essa pode ser a única chance. A van está abrindo, os policiais estão saltando para fora, estão correndo em direção ao caminhão. E tem um policial com a arma em punho, está atirando. E enquanto as balas atravessam a cabine, o motorista pisa fundo no acelerador, em pânico, confuso, e vai se afastando. Eles não sabem, mas sim, o motorista foi atingido. Ele pensou que era tudo diversão, mas se tornou uma questão de vida ou morte. Ele atravessa o canteiro e sacode a carga, desesperado, para despistar os policiais. Ele tem uma ideia aterradora. A madeira está caindo por toda a estrada. Ele balança um caminhão de um lado para o outro, soltando a carga para formar uma barricada. E esse ato desesperado lhe deu até algum tempo, um tempo suficiente para arrumar ainda mais problemas. Tem um ônibus escolar à frente, e ele passa por ele enquanto a madeira continua caindo. A carga pendurada atinge a traseira do ônibus e dentro tem uma criança que acaba sendo ferida com o impacto. Não importa o que seja necessário, a polícia precisa encerrar essa perseguição agora, antes que outro inocente seja atingido. Ele bate na traseira do sedã, ele mal reduz a tempo, os policiais avançam para outra tentativa, mas esse motorista desvia bruscamente, bloqueando o caminho. A polícia chama atiradores de elite em helicópteros, existem várias aeronaves policiais se aproximando, os policiais mantêm a posição e parece que ele está parando completamente. A polícia não sabe o que pensar dessa mudança repentina, mas a verdade é que esse suspeito tem um bom motivo para parar.
Acontece que aquele ataque tático havia funcionado. Com uma pontaria incrível, correndo em velocidade máxima, o policial atingiu o motorista antes que ele escapasse. Então a polícia avança, ele já está no chão e sim, eles o pegaram. Não está mais resistindo. Suspeito sendo detido. Quaisquer que fossem as ideias desse caminhoneiro desempregado sobre o mundo do espetáculo, sua carreira virou fumaça. Em vez de melhorar seu currículo, ele só aumentou sua ficha criminal. E sua próxima apresentação será para uma plateia de 12 pessoas em um tribunal americano. No condado de Ventura, na Califórnia, sabemos que esse carro foi basicamente roubado. A proprietária deixou as chaves no veículo enquanto foi pagar a gasolina. Quando ela voltou, um garoto de 17 anos estava saindo com seu automóvel de $62 mil. Ele parece bem tranquilo lá dentro, não parece estar em pânico, de jeito nenhum. Ela conseguiu avisar a polícia a tempo para que iniciassem a perseguição. Agora, ela está em frente à televisão, assistindo a perseguição acontecer. O departamento de polícia de Los Angeles agora recebe o reforço dessa patrulha rodoviária enquanto rastreiam o rapaz. Ela não vai gostar do que está prestes a ver. E agora ele entra no acostamento. É um acostamento de terra. Dá pra ver que a poeira está subindo. Vejam, está indo para a esquerda, está do lado errado da estrutura da ponte. Os policiais montam faixas de prego próximo ao viaduto. Os pregos já estão posicionados debaixo da ponte. E a proprietária de casa só pode assistir enquanto o seu carro atinge os pregos. Você vai ver a viatura à esquerda. Pegaram ele. Será? Em poucos instantes, os pneus dianteiros da Range Rover começam a se desfazer. Dá pra ver que o pneu dianteiro furou, está completamente destruído, mas incrivelmente o adolescente volta ao volante, não apenas continua, mas acelera ainda mais. Dá pra ver ele lutando com o volante. Esse cara tá tendo muita dificuldade para dirigir, ele não consegue voltar para o asfalto. E segundos depois, vem um momento que faz a dona do carro se contorcer. Ele tenta voltar para a rua, mas raspa o carro contra a estrutura metálica, mas continua seguindo, sem os pneus dianteiros. E com as peças caindo desse SUV de luxo, a perseguição parece estar chegando ao fim, porque a roda dianteira travou e isso deve acabar aqui, será? Mas aparências enganam. 5 minutos se passam, o carro inteiro está balançando. O pneu traseiro está se soltando, está completamente solto. Depois de 10 minutos, começam a aparecer faíscas, estão vindo da roda dianteira. É inacreditável que ele ainda esteja andando. Como é que ele consegue dirigir desse jeito? Vinte minutos depois, a Range Rover continua raspando pelo asfalto. Isso é simplesmente absurdo. Pedaços estão voando para todos os lados. Esse carro está literalmente se desintegrando, enquanto a TV está transmitindo ao vivo um desfile da destruição. A proprietária só pode balançar a cabeça e pensar no valor da franquia do seguro. A lateral está completamente arrastando no chão agora. Finalmente, o carro derrapa para o acostamento de terra e aí está, finalmente vai acabar. Ele derrapou para o acostamento. As viaturas estão chegando atrás dele, muita poeira no ar, e quando esse garoto sai, tá até sorrindo, mas para ele, isso não passou de um passeio de diversão. Agora a brincadeira acabou, já que ele não vai dirigir de novo por um bom tempo. É noite de ação de graças e um policial está tentando localizar essa caminhonete que está puxando uma casa móvel de 18 toneladas, seguida por essa Silverado branca nesse momento. A Silverado foi atingida de raspão pela casa móvel e agora está seguindo a vários quilômetros. A Silverado encosta quando o policial alcança a casa de 70 pés sobre as rodas. Nesse ponto, a policial não tem certeza se a motorista consegue vê-la, então ela muda para outra faixa. Algo está soltando faíscas. O reboque não tem luz de freio, não tem seta, não tem nada. E o que quer que esteja arrastando por baixo está causando muitas faíscas. Nem é preciso dizer que isso está se tornando uma situação muito perigosa. Um segundo policial agora se junta à perseguição e mais à frente um policial está parado na beira da estrada com pregos de contenção.
Ele lança os pregos e, de alguma forma, ele erra esse enorme alvo. O motorista já está rebocando essa casa móvel a quilômetros e com 2 policiais agora na sua cola. Ele não mostra sinais de que vai parar. Enquanto isso, o policial que colocou os pregos ali alcança a perseguição. O motorista tenta despistá-los, fazendo uma curva brusca à esquerda. Ele passa por cima de uma placa de pare e a casa móvel vai direto para uma vala, fazendo com que essa perseguição termine. Os policiais passam rapidamente pela casa móvel de 70 pés e finalmente chegam até a caminhonete. Saia do carro! Eles ordenam que o motorista e o passageiro saiam. O motorista sai do carro e começa a dizer para os policiais que estava cooperando. A razão que o motorista deu é que não estava nem vendo nem ouvindo os policiais. Quanto à esposa dele que estava ao lado, parece que ela conseguiu resumir toda essa situação em apenas uma palavra. Uau. E aqui no Brasil, os policiais também têm muita dor de cabeça com os fujões. Um emocionado pega sua moto e começa a correr com a sua namorada em cima. Ele faz manobras extremamente arriscadas, se livrando por pouco de bater em um carro. Passa a lombada a toda velocidade e ela voa em cima da moto. Mais uma vez, arriscando a vida dela. Ele faz uma manobra arriscada também atrás de um ônibus e entra em uma rua um pouco mais estreita, andando a toda velocidade. A polícia corre atrás, com os olhos fixos nesse condutor dessa moto enlouquecido. Ele atravessa o vão e corre desesperado, fazendo manobras radicais e colocando em risco a própria vida e a vida da passageira. Ele não quer ser pego de jeito nenhum. Passa pela rotatória numa velocidade absurda e aí segue destemidamente. O policial não sai da cola dele. Enquanto isso, ele passa por uma multidão de pessoas quase voando pela lombada e segue como um louco pelas ruas. Esse homem não tem freio. Será que ele vai parar algum dia? A polícia não desiste e continua correndo atrás dele, que, movido pela adrenalina, pega agora um fino em um carro pela direita e entra na rua. Ele segue como um louco, zigue-zagueando, dificultando para o policial, acelerando ainda mais a velocidade. Mais uma vez, ele voa pela lombada e não desiste de fugir. A tensão aumenta, ele continua acelerando. Ele passa por uma senhora à direita e quase a atropela. O
policial corre atrás dele até que ele escolhe uma rua mais estreita. Observe que há um animal ali que corre para a moto do policial, quase é atropelado. O homem não desiste e começa a acelerar ainda mais por vielas, até que chega em um beco muito apertado. O policial não desiste e continua perseguindo. Ele desce as escadas e acabou a folia. O que é que ele pensava? Que isso não ia ter fim? Agora não tem mais conversa, não tem mais desculpa. Certamente isso não ia acabar bem. Dentro desse Ford Edge vermelho, um homem de 28 anos tenta escapar da polícia. Ele acabou de roubar o carro em um posto de gasolina no Colorado. Mas há um detalhe assustador. No banco de trás, preso ao cinto, está um menino de apenas 4 anos. A mãe não conseguiu soltá-lo a tempo. O criminoso acelera pela interestadual e começa uma perseguição. Durante meia hora, ele foge em alta velocidade. Então toma uma decisão ousada. Ele abandona o carro, rouba uma minivan, tentando confundir os policiais. Mas lá no alto, o helicóptero de uma emissora registra cada movimento. Enquanto isso, o garoto é resgatado com segurança e é devolvido à sua mãe. A fuga continua. Agora o suspeito dirige a minivan pela contramão da rodovia. Os carros desviam, buzinam, soam, mas por pouco tempo não acontece uma tragédia. 40 minutos de perseguição e outra mudança de plano. Um dos pneus da minivan foi furado pela polícia. E sem pensar duas vezes, o fugitivo rouba um Corolla e volta para a estrada. Minutos depois, ele chega a um cruzamento e encontra viaturas fechando o caminho. Ele tenta desviar. Consegue escapar do carro da polícia, mas bate em outros 2 veículos. Sem saída, ele abandona o carro e corre. Atravessa o estacionamento de uma lanchonete, ele tenta pular a cerca, mas ele não consegue. Os policiais o alcançam e a fuga termina ali. O criminoso é preso e mais tarde recebe uma sentença impressionante: 160 anos de prisão. Uma perseguição que começou com um roubo e terminou com uma vida inteira atrás das grades. E se você gostou aqui do conteúdo do canal Impressionante, não deixa de curtir, de comentar, de se inscrever e ativar as notificações para receber muito mais conteúdo impressionante para você.